Pessoal, acho que nessa altura do campeonato todo mundo já viu esse míssil nuclear. Isso aqui é uma bomba nuclear, tá? O governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente colar e brincos de diamante de 16 milhões e meio de reais para a Michelle. Isso aqui não é não é só matéria do Estadão, tá? Isso aqui tem um processo lá na Receita Federal, tá tudo escancarado. E o Estadão só conseguiu dar realmente o furo aí da matéria, né? E eu queria chamar a atenção para esse comentário do Paulo Pimenta, explicando, né, que esses presentes foram dados pela Arábia Saudita, pelo rei da Arábia Saudita no final de 2021. A Petrobras havia acabado de vender uma refinaria por 1,8 bilhão de dólares para o grupo da Arábia Saudita. A gente sabe que essa venda dessa refinaria foi absolutamente contestada pelo valor, né, um valor baixo. Então, olha, tem muita lama envolvida aí. Agora vamos ver o que isso vai virar. O jornal Estado de São Paulo revelou hoje que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil joias no valor de 16 milhões e meio de reais. Colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em 3 milhões de euros. O equivalente a 16 milhões e meio de reais. As joias estavam na mochila de um militar, assessor do então ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, que viajou ao Oriente Médio na comitiva do governo Bolsonaro em outubro de 2021. Segundo o Estadão, a apreensão ocorreu no dia 26 de outubro de 2021, durante uma fiscalização de rotina entre os passageiros do voo 773, que desembarcaram nos terminais de Guarulhos, com origem na Arábia Saudita. Após a passagem das malas pelo raio-x, os agentes da Receita decidiram fiscalizar a bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro, o assessor do então ministro Bento Albuquerque. Ao saber que as joias foram apreendidas de acordo com o jornal, o então ministro Bento Albuquerque retornou à área da alfândega e tentou usar o cargo para liberar as joias. Foi nesse momento que Bento disse que o conjunto de diamantes era um presente do governo da Arábia Saudita para Michelle Bolsonaro. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança, como é praxe nesse tipo de fiscalização. Mesmo assim, segundo a reportagem, o agente da Receita reteve as joias, porque no Brasil é obrigação declarar à Receita Federal qualquer bem que entre no país que passe de $1.000. O Estadão afirma que nos últimos 2 meses do ano houve 4 tentativas frustradas de Bolsonaro de reaver as pedras preciosas, envolvendo 3 ministérios: Economia, Minas e Energia e Relações Exteriores e Militares. A última teria ocorrido quando faltavam apenas 3 dias para Bolsonaro deixar o mandato, em 29 de dezembro. Um funcionário do governo, identificado apenas como Jairo, teria pegado um avião da Força Aérea Brasileira e desembarcado no aeroporto de Guarulhos, dizendo que estava ali para retirar as joias. O funcionário argumentava que não pode ter nada do antigo para o próximo, se referindo ao governo. Tem que tirar tudo e levar, conforme relatos colhidos pelo jornal. Então é grotesco, né? O próprio Paulo Pimenta, ele diz aqui: o Bolsonaro mobilizou pelo menos 4 ministérios e militares até o último dia de seu governo para tentar recuperar os mimos de Michelle. Os presentes, se tivessem sido declarados, poderiam entrar legalmente no Brasil, mas pertenceriam ao governo brasileiro e não à família do criminoso. Bem, pessoal, e aí a gente não pode esquecer que o assunto dessa semana, na verdade, foi esse escândalo, né? Que o governo Bolsonaro usava a Receita Federal para investigar ali os desafetos, tá? Como num estado máfia, tá totalmente fora da lei, ilegalmente, né? Então tá aqui: Bolsonaro, Anitta e Bonner foram alvos de acessos indevidos na Receita, matéria de hoje no Metrópolis. Lista de contribuintes cujos dados foram acessados irregularmente por servidores da Receita Federal foi enviada ao TCU para apuração em 2021. Então é o seguinte: ele fazia devassa com todo mundo que ele não gostava, e para os amigos, só as benesses. E aí, pessoal, só pra gente fechar esse vídeo, como que as coisas são, né? Esse Nicolas não deu um pio sobre esses descalabros do Bolsonaro usando a Receita Federal para fazer devassa em inimigos, tá? Totalmente à margem da lei. E ele não vai dar nem um pio sobre esse caso da Michelle agora. Ou seja, pode ser uma propina de 16 milhões de reais. Ele estaria arrancando a roupa na rua se fosse alguém do governo do PT, mas como é Bolsonaro, ele vai ficar caladinho.
Agora, ele se manifestou hoje aqui para dizer o seguinte: acabo de protocolar pedido de informações solicitando esclarecimento da ministra da Saúde a respeito da decisão da Anvisa de proibir o uso e comercialização de pomadas de cabelo no país. Olha aqui, olha a gravidade disso que ele está fazendo. A Anvisa barrou essas pomadas, vocês devem ter visto no jornal, porque elas estavam causando cegueira. É um tipo de pomada para cabelos cacheados. Então, pessoal, primeira coisa, a burrice do sujeito, né? Porque, na verdade, ele tem que convocar o presidente da Anvisa. Não sei se ainda é aquele Almirante Barra Torres e tal, mas independente de quem esteja no cargo, eles têm mandato, tá? Então o Lula não pode chegar demitindo todo mundo, tal, então, mas é a Anvisa, não é o Ministério da Saúde. A Anvisa é uma agência reguladora, tá? Ela tem independência, enfim. Então ele já nem sabe, você às vezes a falta que faz até de preparo para o sujeito exercer o cargo, né? Esse Nicolas não sabe nada. Enfim. Mas voltando aqui pro assunto, que coisa babaca, né? Vamos falar sério, ou seja, qual que é o ganho da Anvisa em proibir essa? A Anvisa proibiu porque a pomada estava causando problema, simples assim. E aí o comentário mais curtido aqui foi esse, que mandava o Nicolas passar essas pomadas suspensas no olho dele, né? Pra ele averiguar aí o que tá acontecendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Fecha esse vídeo agora, coloca na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho e quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. A gente volta amanhã com mais vídeos pra página.